aí galera, aqui quem fala é Guitardo e este é mais um Cinema Off Topic aqui no meu canal. Hoje vamos analisar a primeira temporada da série Magnífica 70. Essa é uma série que estreou a primeira temporada no dia 24 de maio de 2015, a segunda temporada estreou no dia 2 de outubro de 2016 e não sei por qual razão, ano passado não teve a terceira temporada. A terceira temporada ainda vai ser inaugurada dia 14 de outubro de 2018. É uma série produzida pela HBO Brasil, ou seja, passa na TV fechada, né? Quer dizer, a série, a produção é uma parceria entre a HBO Latinoamérica com a Conspiração Filmes. A direção é do Cláudio Torres e da Carolina Jabor. Já quero deixar avisado de antemão que vai ter vários spoilers durante a minha análise aqui da série, né? Essa série se passa, inicialmente na primeira temporada, no ano de 1973, no auge da repressão da ditadura militar que matou milhares de inocentes. E ao mesmo tempo ela vai aproveitar o contexto cultural para falar também um pouco a respeito dos filmes que eram produzidos na boca do lixo, né? Que era o polo cinematográfico da época para grandes produções de porno chanchada, principalmente em São Paulo. Para falar da série, eu acho que eu tenho que começar primeiro falando um pouco dos personagens, né? O personagem principal é o Vicente, vivido pelo ator Marcos Winter, que foi muito uma boa surpresa, né? Porque ele acho que estava um pouco afastado ou sumido das novelas globais, né, e tal, né? Acho que até por um tempo ele chegou a estar atuando na Record. E ele faz aqui o papel do Vicente, né, que é um censor da ditadura militar e cabe a ele, né, liberar ou censurar filmes desse período aí, né, inclusive os filmes da pornochanchada. Ele trabalha para a censura federal em São Paulo ali. Ele anteriormente ele era contador, né, porém ele acabou sendo preso pela ditadura. E o pai dele, né, que tinha algumas ligações no exército, conhece o General Souto, né, que eu vou falar mais pra frente, que vai se tornar o sogro do Vicente, né? E o Vicente acaba casando com a filha do general, mesmo tendo tido um breve caso que não se consumou na totalidade, assim, na questão do ato sexual, com a sua cunhada, né, a Ângela, que falarei mais tarde também. Aí temos a Simone Spoladori, que é uma excelente atriz, né? Um dos principais papéis que eu lembro dela é como Caterina, acho que naquela novela Esperança, que eu acho que foi muito mal na audiência, né, da Globo, porque nunca mais vi ela reprisar essa novela na sessão da tarde, né, e depois eu não lembro mais de ter visto ela na Globo, né? Eu lembro que era uma boa atriz, mas que foi sempre pouco explorada na TV, pelo menos na Globo, né, eu sei que ela fez trabalhos na Record, né, mas depois que eu comecei a ter internet, eu parei praticamente de ver TV, né, e se eu via mais a Globo antes, a Record que eu via menos ainda, né, mas sempre foi uma excelente atriz, e aqui ela está excelente no papel de Dora do Mar, que vai entrar para a produtora, né, Magnífica. E, inclusive é bom falar sobre isso, né? A série tem esse nome porque é uma produtora que se chama Magnífica, que fica no número 70 da Rua do Triunfo na história, né? Que é a rua principal das produções da Boca do Lixo. Essa Dora do Mar, na verdade, o nome de verdade dela é Vera, né? Ela tem um irmão, né, que é presidiário, que está na cadeia, e os dois eram golpistas, né? E por causa de um desses golpes, né, o irmão dela acaba sendo preso, né? O irmão dela, já falar que agora é o Dario, e é um dos personagens mais perigosos da trama, né? Apesar de ele não ser o vilão principal, né? Então essa Dora se infiltra ali, né, mais ou menos na produtora Magnífica, para poder roubar o dinheiro e ajudar o irmão dela, né, que saindo da prisão ele tá com uma dívida que ele fez com um bandido pesado, né, o Walter, quando ele estava na cadeia, e o plano deles é roubar a produtora e ficar com o dinheiro e pagar esse Walter que está ameaçando o irmão dela de morte, né, e durante toda a trama vai ter reviravoltas com relação a isso. O outro personagem é o Manolo Matos, vivido pelo Adriano Garibe. Eu achei que já tinha visto ele em outro lugar, mas eu lembrei que, na verdade, esse Adriano Garibe, um dos principais papéis dele na Globo que eu lembrei, ele fazia o tal de Russo lá naquela novela lá que tinha a Nanda Costa, né, naquele papel de morena, né, naquela novela lá que as mulheres eram sequestradas lá pra virar puta lá em outro país lá, que a novela tão bosta que esqueci o nome, e tinha aquela música insuportável do Roberto Carlos, né, o cara quando tira a piroca pra fora. Tô brincando, pessoal, se não tiver uma zoeira de leve não tem graça, né? Enfim, então esse ator ele vive o Manolo Matos aqui, né, que na história ele era um caminhoneiro antes de ele começar a trabalhar na produtora ali, né, como
produtor, né, dos filmes da mesma, e ele acaba sendo cooptado pelo Larsen, né, quando ele vai vender o caminhão dele no Brasil, para ser produtor de cinema de pornô chanchada, né. Próxima personagem é Isabel. Isabel, ela é filha do General Souto, né, que acaba se casando com o Vicente, mesmo ela tendo consciência que o Vicente, né, na verdade queria ter concretizado o sonho de comer, né, a cunhada, vamos falar assim mais claramente, né, e ela sabe lá no fundo que o marido, o Vicente, não ama ela de verdade, né, tanto é que mostram várias cenas lá, até umas acabam até sendo cômicas sem querer, né, do cara broxando com a mulher lá e não conseguindo seguir em frente ali a vida de casal dele bem decadente, né? Tem a doutora Sueli, né, que é vivida pela atriz Juliana Galdino. Ela faz a chefe do Vicente no prédio da censura em São Paulo. E tem o Orestes, né, que é colega de trabalho do Vicente, né, que é vivido pelo ator Rodrigo Fregnan, né? E ao decorrer da história vão ocorrer alguns conflitos aí, até mesmo com a chefe e com o colega de trabalho. Temos o Larsen, né, que eu já falei antes. Ele é o dono, né, da produtora, que é vivido pelo Stéphane Chertian e acaba sendo, conforme o decorrer da história, um dos principais vilões, porque desde sempre ele acaba roubando, né, parte do dinheiro dos investidores, né, quando o filme dá aquele lucro depois de lançado, né. Temos o General Souto, que acho que seria até da primeira temporada, pelo menos, o principal vilão. Ele é um general, né, ele é o mais alto cargo da hierarquia, né, do exército, né, cargo esse até que, desculpe eu falar de eleição, mas o Bolsonaro lá não conseguiu alcançar, né, e teve que sair com o capitão, mas voltando. E eu não levava muito a sério, né, o ator que faz ele, né, que é o Paulo César Pereira, porque eu tinha visto já alguns filmes lá da década de 80 e até algumas pornôs chanchadas, sempre que eu via era diálogo cheio de palavrões, sabe, um troço meio, como é que eu vou dizer assim, que não parecia para ser levado a sério, né, então eu nunca levei esse ator como pensando, nossa, esse cara é um puta ator, né, mas ele tá muito bom nesse papel aí do general, né, o cara faz até fala de uma forma assim, meio estranha, né, parece bem até estilo psicopata mesmo, né, acaba. Não vou dizer que é amedrontador, porque parece coisa de idiota, né? Ficar com medo de um personagem. Não é isso que eu quero dizer, mas eu quero dizer que ele cabe assim, bem naquele papel assim, que representa bem, né? O que os generais aí, o exército fez com o Brasil, né? Mergulhou o Brasil no mar de sangue durante a época da ditadura, né? Nisso temos também a Joana Fon, né? A eterna perpétua de Tieta, que faz a esposa do General Souto, né? Aí ela fica com medo dele em um certo momento da vida, e quando ele leva a esposa lá para tomar eletrochoque no hospital do exército lá, por umas razões que agora não estou lembrado de cabeça, e aí com medo do marido ela acaba, né, se retraindo, fingindo que perdeu a fala, né, e fica vários anos sem falar e finge também que perdeu até a capacidade de andar, né, então sempre está cadeirante lá, de determinado ponto da série para frente, né. Tem a Ângela, que é a cunhada, né, que o Vicente tem um caso, que é interpretada pela atriz Bela Camero. Também não lembro dos papéis dela, mas dizem que ela fez Malhação, né, e outros filmes e outras coisas, mas eu não acompanhei. Temos o Dario, que eu já comentei, né, que é o irmão perigoso lá da Vera, né, que é interpretada pela Simone Spoladori. E esse personagem é vivido pelo ator Pierre Baitelli, né. Temos a Helena, né, que vai aparecer mais à frente na trama, né, que era uma antiga amiga de golpes da Vera, né, e depois, a certo ponto da história onde aparece ali, mostram que ela acabou virando garota de programa, pelo que dão a entender numa cena lá dela fazendo um oral num cara dentro de uma sala de cinema. E entre os personagens principais, temos também o Walter, né, que é o Rony Vilela. Ele acaba sendo o algoz, né, do irmão dela, né, e depois que o irmão dela é solto da cadeia, ele fica perseguindo lá a irmã dele, em busca daquele dinheiro, né, do assalto que eles pretendem fazer para roubar o dinheiro ali da produtora Magnífica. Bom, eu tô fazendo análise dessa série porque eu não vi ninguém no YouTube fazer e nem vi também muita gente falar dessa série, mas ela é excelente, tanto é que tem um rating de 97% ali quando você pesquisa por ela no próprio Google, né, das pessoas que gostaram ou não gostaram da série, né. Eu acho uma série muito boa, todas as atuações estão bacanas, inclusive atores que eu não era muito fã nos anos 90 e que
eram globais de destaques naquela época, como, por exemplo, o Marcos Winter e a atriz Maria Luísa Mendonça, né? Minha percepção é que eu achava que esses atores eram ruins na época, né? Mas hoje em dia, depois de ter assistido essa série, eu percebo que não eram eles que eram ruins, né? Mas os personagens lá que eles viviam na Globo, muitas vezes eram personagens, esses sim, personagens ruins, né? Personagens meio escrotos, né? Que nem a Maria Luísa Mendonça viveu aquela buba, né? Que acho que era uma transexual lá, ou se não me engano, acho que era uma hermafrodita lá numa novela lá, Renascer, né? E ela sempre estava fazendo papéis meio estranhos, né? Na época da Globo, né? Aqui ela faz um papel de uma esposa retraída que depois acaba se vingando e indo à tona e chifrando ali o marido pra caramba. E é um papel mais denso, né? O Vicente também, ele começa ali na história como um contador, né? No caso, o ator Marcos Winter, e depois ele vira censor da ditadura, e também é um homem reprimido, né? Mas que acaba também, por outro lado, ao mesmo tempo que o cara é reprimido, ele mente pra cacete pra todo mundo, né? Pra poder se safar da situação que é meio dúbia, né? Porque assim, ele começa primeiro como censor de filmes da ditadura, mas depois ele acaba entrando em contato lá com a Dora e com o Manolo, porque ele tinha censurado um filme lá que era A Devassa da Estudante, e por conta disso a chefe dele fala pra ele que eles vão falir, né, os produtores desse filme aí da Magnífica, né. Só que logo de cara já se percebe que o Vicente já fica fortemente atraído pela Dora, né, que é esse manipulador, como já falei. E por conta disso ele resolve ajudar a tentar tirar o filme da censura, escrevendo uma cena nova para o filme. Aí ele procura lá o Manolo, né, que a princípio não conhece ele, e o Manolo força o cara, já que ele tinha escrito a cena, e o Vicente também se apresenta como um primo, né, de alguém na censura, para que possa ser liberado esse primeiro filme da Devassa da Estudante. Então ele escreve uma cena a mais, né, onde, segundo ele, é necessária aquela cena para o filme ser liberado. Aí depois dele mesmo ter censurado, ele libera esse filme e acaba sendo cooptado depois pelo Manolo escrever um novo filme, né, para a produtora. E é nisso que ele acaba se envolvendo ali, né, nessa vida dupla, né, entre censor da ditadura e diretor de cinema de um filme da pornô chanchada, né. Só que nisso ele acaba escrevendo a história da vida dele, né, para os caras. Escreve a história lá da cunhada, né, que morreu, e não fica muito claro nessa primeira temporada. Na segunda também não é muito abordado isso, porque a segunda temporada vai abordar outros aspectos, mas não fica muito claro como que morreu essa cunhada dele, né. A princípio eles dão a entender que ele, né, o Vicente, negou a ter um relacionamento íntimo, né, ou seja, a transar com ela quando ela quis, quando ela se ofereceu lá na casa dele. E por conta disso ela fugiu de casa lá e foi estuprada depois lá num beco lá por um monte de meliantes, mas não fica muito claro porque isso daí não aparece assim na história, aparece só como flashbacks assim meio confusos e você não tem a certeza realmente do que aconteceu. Aí também é descoberto que o General Souto abusava dessa menina aí, né, que na história tem 17 anos, a cunhada dele, e que na verdade essa menina não era filha dele, na verdade ela era filha somente da mulher dele, né, a Joana Fon, com o amante que ela teve, né, mas ele abusava dela desde dos 13 anos, enfim, de idades bem quase que desde a infância, né? E por conta disso, ela sempre tentava pegar os namorados da irmã, né? E acaba também, por ironia do destino, acontecendo também com o Vicente, né? Acaba também atraindo a atenção do Vicente. E depois que ela morre, acontece tudo isso, né? Que é mostrado um flashback a partir do segundo capítulo. É que começa esse envolvimento do Vicente com o pessoal ali da Magnífica, né, para fazer os filmes de pornô chanchado. Então o cara tem que esconder da mulher, que ele tá fazendo um filme falando sobre a família, né, e tal. E é o filme que ele acaba escrevendo, incentivado depois pela Dora, né, escreve um filme baseado na família dele, só que ele não conta pra ninguém, né, também que ele é casado, que é aquela história da vida dele, né, um cara que acaba se envolvendo em um monte de mentiras, e até lá no departamento de censura o cara tem que, né, ficar se dividindo entre essas mentiras para conseguir levar essa vida dupla, né? Um ponto icônico da história que eu acho bem interessante é quando tem um cara lá que claramente é comunista, acho que, se eu não me engano, o nome do ator é Hamilton Vaz Pereira, e ele faz mais uma participação especial, né, porque depois desse momento que eu vou falar não é tão falado sobre isso. O comunista, ele tem o filme lá, né, censurado pelo
amigo, né, de trabalho ali, o Orestes, né. E no final o Vicente acaba liberando o filme dele, só que ele troca, né, todas as falas ali dos personagens, que era uma história lá de sacanagem, né, mostrando lésbicas e tal, e ele fala, não, temos que fugir da cadeia, né, que é o nome do filme é Virgem Encarcerada, e formar uma família, que é tudo aquilo que o general e a direita queriam ouvir ali, né, para poder liberar o filme. Ele libera o filme com tantas modificações no roteiro e deturpando tanta história que o cara mesmo, né, depois que consegue ter o filme dele publicado, ele vê ali que, né, o pai dele, né, desse cineasta, no caso, já tinha sido morto pela ditadura, e quando ele vê que o filme dele virou uma propaganda direita, o cara acaba se enforcando e se matando, né. Então é bem forte esse trecho da história e bem interessante, né. Aí, como eu falei antes, tem a tal da Helena, né, que é aquela ex-golpista que vivia de trambiques lá com a Dora antes dela entrar no cinema, e ela descobre que a Dora está no cinema e tenta chantagear ela, virando atriz do mesmo filme, e acaba sendo uma das personagens mais irritantes assim, da história, né. Aí, quando o irmão da Dora descobre, né, o Daryl, ele começa também a se aproximar dela, fingindo que é repórter, para que nada saia do controle, né, e que não seja revelada a identidade da Dora, e que ela quer roubar a Magnífica 70. A Dora, por sua vez, ela era uma golpista, como eu já falei, né, com o irmão antigamente, mas ela acaba depois querendo realmente virar atriz, né, quando ela vê o sucesso lá, acho que da Devassa do Estudante lá, e percebe lá que vendeu e tal, e que tirou um dinheiro com aquilo, ela tenta até fazer um primeiro assalto lá, mas dá errado, ela acaba abortando o assalto com o irmão na produtora, e depois ela vai ser ameaçada aí por essa Helena que quer a todo custo participar do filme, e, né, porque ela tem inveja meio que dessa Dora aí, enfim, aí acaba sendo uma das personagens mais irritantes que tem em toda essa primeira temporada, embora o irmão dela também seja irritante pra cacete, né, porque fica toda hora também chantageando a irmã, porque tá com outro cara lá, morando com outro cara e vivendo de assaltos, né, depois que saiu da cadeia. O Manolo Matos, né, temos que falar desse personagem também, ele era um cara que acho que vivia de contrabando lá, com o caminhão dele lá no Paraguai, mas aí ele acaba se envolvendo com a filha de um outro contrabandista lá, acho que conhece a mulher até num puteiro lá, pelo que eles dão a entender na história lá, e aí ele leva uma surra, né, quando esse contrabandista de drogas descobre que ele tá socando a rola na filha dele. Por conta disso é feita uma bruxaria também com ele lá, ele é amarrado numa árvore, uma bruxa lá esfrega um sapo morto, acho que no pau do cara lá, e como consequência disso o cara fica broxa, né? Então é interessante isso, né? E uma das condições que ele dá pra Dora quando mostra ali no começo pra ela entrar na produtora ali como atriz, é que ela passe a morar com ele, né? Fingindo que que é a esposa dele, e como ele tá fingindo, ele pode também disfarçar pra todo mundo esse problema dele de impotência sexual, né? Eu achei a série, assim, né, pra não ficar dando mais spoiler, ficando muito grande e deixar esse podcast muito grande, eu achei a série muito boa, porque ela conseguiu, né, trazer carros de época, remontar cenários dessa época dos anos 70. Todas as atuações são muito boas, até mesmo dos personagens mais coadjuvantes, né, como os que fazem os investidores, né, dos filmes da produtora. Os personagens principais estão muito bons, né, como eu falei, o Marcos Winter, que eu não gostava, a Maria Luísa Mendonça, eles estão bem incríveis nos papéis deles, né. A Simone Spoladori também, né, esse Adriano Garibe, que faz esse Manolo, também são atuações excelentes. Fica aí minha nota, acho que 9,5 para essa série. Eles conseguiram também pegar, não sei como é que eles fizeram isso, mas pegaram cenas ali de São Paulo na época e conseguiram pegar imagens do mapping, né, que era uma antiga loja lá, acho que do departamento de São Paulo e tal, e conseguem fazer bem essa ponte, né, entre os bastidores da ditadura e da produção de filmes da boca do lixo, né. É uma série bem interessante, né, e mais pra frente eu gravo um próximo podcast falando a respeito da segunda temporada. Valeu, galera? Então é isso aí, espero que tenham gostado e se inscreva aí no canal. Falou!